E aí, tudo certo com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa e no vídeo de hoje eu quero partilhar com você uma ideia que eu tive no caminho do supermercado comprar carne. Eu tinha ido ao supermercado com minha esposa comprar algumas frutas, comprar algumas coisas e no caminho de volta eu vinha pensando em algo e queria partilhar com você. É a questão do planejamento natural versus o planejamento artificial. Qual o melhor? Como é que funciona cada um? E eu queria partilhar com você. Há algum tempo atrás, eu tinha lido, estava lendo um livro chamado A Lógica Socrática. Nesse livro tem um trecho bastante interessante que ele fala de Aristóteles, onde Aristóteles estava na academia, dando aula para uma determinada turma, e ao término daquela aula, Aristóteles se vira para a sala e pergunta se alguém tinha alguma dúvida. E todos ficam em silêncio. E Aristóteles, ao ver aquela cena, ele vai e diz algo parecido como: eu não sei se louvo a vocês por ter alcançado a sabedoria dos deuses. Na Grécia Antiga, na Antiguidade, os filósofos tinham muito esse entendimento de que a maior sabedoria estava contida nos deuses. E depois disso, eles, ou não sei se me envergonho de vocês por terem se tornado seres irracionais, que não pensam, que não sabem o que pensar. E por que ele dizia isso? Porque ele tinha um entendimento de que os sábios, que eles chamavam de os deuses, eles não necessitariam pensar, porque eles já sabiam de tudo. Então, não adiantava nada pensar. E existia a questão dos ignorantes. Eles não pensavam porque não sabiam pensar. Essa é a questão dos seres irracionais. E ele tinha o entendimento de que nós, homens, somos os que pensamos. E pensamos através do pensamento. Por que eu estou iniciando isso com uma questão bem filosófica? Eu não sou nem filósofo, mas gosto de ler um pouco sobre isso. Porque esse é o ponto central da ideia que eu quero transmitir aqui para você, de que naturalmente nós seres humanos naturalmente somos seres que pensamos e pensamos através e ainda mais pensamos sobre o pensamento, podemos dizer assim. E aí que eu entro na questão do planejamento natural. O planejamento natural, ele é intrínseco a nós, porque nós sempre estamos pensando sobre algo. Eu vou lhe dar o exemplo da ida ao supermercado. Como é que funciona a questão do planejamento natural? É o seguinte: queiramos ou não queiramos, sempre estamos nos planejando. Ou melhor, percebamos ou não percebamos, intrinsecamente, nosso cérebro sempre está tentando fazer algum tipo de planejamento. Por exemplo, na ida ao supermercado. Antes de ir ao supermercado, é comum que a gente defina o que podemos chamar aqui de propósitos e princípios. E o que seria essa questão dos propósitos e dos princípios? Por exemplo, na ida ao supermercado. O propósito nada mais é do que a questão da intenção. Quando eu vou ao supermercado, eu tenho a intenção de comprar algo. Nessa ida com a minha esposa, a gente tinha a intenção de comprar frutas, comprar algumas frutas. E dentro dessa intenção existem os princípios, coisas que são inegociáveis. Por exemplo, algo que é inegociável na compra dessas frutas é que elas
fossem frutas frescas, não fossem frutas murchas ou estragadas. Esse é um dos princípios. E eu estou trazendo esse exemplo um pouco simplório para, mas você pode levá-lo para uma aplicação mais específica, seja dentro da execução de um projeto, seja na elaboração de alguma reunião. Mas eu estou trazendo esse exemplo um pouco mais simples, mas ele é de suma utilidade para entendermos como funciona esse planejamento natural, para entendermos que ele está intrínseco em nós e basta que percebamos ele para que possamos nos, eu posso dizer assim, nos apropriar ainda melhor dele, para que assim a nossa vida não seja tão, não é que ela vai deixar de ser desgastante ou estressante, mas que não seja tão ou desnecessariamente desgastante ou estressante. E depois que a gente visualiza a questão dos propósitos e princípios, a gente parte, o nosso cérebro parte para o segundo ponto, que é a visualização dos resultados. Ainda dentro desse exemplo do supermercado, um dos resultados que a pessoa, quando vai comprar uma fruta, ela visualiza é poder estar comendo aquela fruta fresca numa tarde, ou então fazer alguma vitamina. Eu gosto muito de vitamina de abacate e de banana. Eu lembro que lá no interior, no interior do Maranhão, eu tinha uma tia que ela sempre, quando o pé dava frutos, claro, ela sempre levava uns abacates lá para casa e a gente fazia aquela abacatada, aquela vitamina de abacate e era muito delicioso. Eu gosto muito da vitamina de abacate também como da bananada, da vitamina de banana. Pois bem, é essa sequência que o nosso cérebro vai gerando meio que intrinsecamente, sem a gente parar para escrever aquilo. Mas é aí a grande questão do planejamento natural. Quando a gente percebe que estamos fazendo isso, nós podemos aprimorá-lo ainda mais. E esse é o ciclo natural do planejamento que está, posso dizer assim, dentro de nós. E o que seria a questão do planejamento artificial? O planejamento artificial seria o se preocupar somente com questões ferramentais. Eu posso utilizar esse termo. Questão de eu me preocupar só com a ferramenta que eu vou utilizar dentro da dinâmica da engenharia. É muito comum ter inúmeros softwares, utilizar Excel e outros tantos softwares que os profissionais podem utilizar. Mas a grande questão é que esses softwares por si mesmos, eles não resolvem nada, eles não fazem nada, eles só fazem aquilo que a gente manda ele fazer. Ou seja, eles só vão poder fazer alguma coisa a partir do momento que a gente define propósitos e princípios e visualiza um resultado. Então, o planejamento artificial acontece quando eu já quero adentrar diretamente na ferramenta e não me preocupar com o propósito, com os princípios, ou tentar visualizar, enxergar o resultado que aquele propósito, aquele princípio pode me trazer. E também é aí que muitas pessoas acabam batendo numa barreira, que eu gosto mais da barreira do planejamento. E por falar em barreira do planejamento, eu tenho um playbook chamado Como Romper com a Barreira do Planejamento. Se você tem dificuldades
com a questão do planejamento, se você ainda não consegue perceber esse planejamento natural que existe dentro de você, eu posso lhe ajudar. O link para o acesso ao produto está na descrição desse vídeo. Então, continuando, depois que a gente faz a visualização dos resultados, é aí que entra a parte, podemos dizer assim, de agir, a parte, não sei se essa palavra existe, mas então veio aqui à mente, mas deixa para lá. É, não é a palavra agir, eu estava pensando em outra palavra, a palavra era adicional. Eu acho que essa palavra não existe. Se existe, vocês deixem aí nos comentários para mim. Então, vamos lá. Deve existir que eu falei, né? Então, eu acabei de inventar, não sei, mas vamos lá. Depois que você visualiza os propósitos, os princípios, a questão dos resultados que você quer atingir, a gente parte para a questão da ação. E essa ação, ela consiste basicamente na questão dos processos. E como é que funcionam os processos? Ainda nesse exemplo do supermercado. Por exemplo, os processos que a gente pode imaginar é como eu vou chegar lá, o que é que eu vou precisar, o que é que será necessário, qual a quantidade de dinheiro que eu vou precisar para pagar determinada coisa? Será se eu preciso levar alguma sacola reciclada ou é melhor eu comprar aquela sacola? E às vezes isso vai acontecendo naturalmente dentro da nossa mente. E depois que a gente visualiza todas as ações possíveis de serem atingidas, aí entra a parte organizacional, que seria a questão do input, as entradas, as atividades iniciais, os processos a serem desenvolvidos e o output, o resultado final. E, às vezes, o que acontece é que nós meio que nos resistimos em nos planejar. Por exemplo, quando, utilizando esse exemplo do supermercado, quando a gente sabe que vai ao supermercado, a pessoa normalmente ela cria uma listinha do que eu comprar, do que será necessário levar, para que quando ela chegue lá no supermercado, ela não fique perdida nas alas, não sabendo para onde ir, não sabendo o que escolher. E quando a gente leva uma listinha, sempre fica mais fácil. Porque se a gente não nos planejamos previamente, nós sempre teremos que nos desgastar ainda mais para fazermos aquilo que queremos fazer. E aí que muitas das vezes a gente, dentro do planejamento, a gente entra numa crise, podemos dizer assim. Eu acho que não tem nenhuma crise para ir no supermercado, mas quero que você visualize uma questão mais pro, proje, pro, proje, projetual, uma questão mais de projetos. Para a aplicabilidade disso. Porque o entendimento é o seguinte: quando nós não nos planejamos previamente, nós sempre teremos que agir de supetão, podemos dizer assim. E agir de supetão sempre vai necessitar uma quantidade maior de energia do que o necessário. E quando a gente utiliza uma quantidade maior de energia do que o necessário, nós nos desgastamos. Teve uma conversa que estava tendo com o Gibran, lá no treino do Jiu-Jitsu. O Gibran é um faixa preta lá, e ele estava falando algo meio nesse sentido, de que quando ele começou a praticar o Jiu-Jitsu, nos períodos que ele era faixa branca, faixa roxa, ou faixa azul, depois faixa roxa, ele, ele dizia que ele não
planejava as ações que ele iria fazer nas lutas. Ele só queria ir e se livrar. Aí depois, quando ele chegou na faixa marrom, podemos dizer assim, o período de início da maturidade dentro do jiu-jitsu, ele percebeu e falou assim, rapaz, eu estou agindo errado aqui, eu estou me desgastando desnecessariamente, eu estou tendo um desgaste desnecessário nas lutas e isso não está tendo resultado, tem algo errado aí. E é muitas das vezes isso que acontece com quando a gente não se planeja, a gente tem um desgaste desnecessário. Por quê? Porque a gente não se propôs a identificar ou a elencar quais são os propósitos que a gente quer com aquele projeto, com aquele planejamento, quais são os princípios que deverão ser seguidos dentro daquele projeto e quais são os resultados que nós queremos com aquele projeto. É um resultado que tem que vir de qualquer jeito, é um resultado que deve ser conquistado a qualquer custo? Eu creio que não. Eu creio que quando a gente cria um projeto, a gente sempre tem que definir o que é inegociável para a gente. E depois que a gente faz essa parte organizacional das coisas, podemos dizer assim, a gente parte para a ação, colocar em prática tudo aquilo, ou colocar em prática tudo aquilo que a gente organizou, para que assim a gente possa executar as coisas para atingir o resultado necessário. E toda vez que a gente não segue esse ciclo, a gente age meio que artificialmente, é, age meio que trocando as coisas. Repetindo novamente, quando a gente às vezes só se preocupa com o fazer e não pensa na questão de por que fazer isso, qual o propósito, o princípio de fazer isso, a gente está agindo meio que antinatural. O antinatural pode ser entendido como artificial. Então, era essa a ideia que eu queria transmitir aqui para você hoje. Espero que isso possa ser útil para você, para que você possa estar se planejando melhor. Então, desejo a você um grande abraço e até a próxima.